Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma segunda-feira, dia de falar de salmos e, por enquanto, só minha voz, né? Eu já tenho alguns dias que eu não filmo mas o que importa é a mensagem a ser passada, né? Sei que é legal vocês me verem, parece que a interação é maior, né? Mas o que importa de fato é a palavra de Deus aqui mencionada. Nossa, eu estou muito feliz hoje porque ontem, no finzinho do dia, já início da noite, começou a chover aqui em Belo Horizonte, choveu a noite inteira. Depois de muito calor, veio um frescor aí e depois de uma semana aí afinco de muito calor, extremo calor, calor que eu nunca tinha sentido aqui, nesses 14 anos que moro aqui. Essa noite eu consegui dormir a noite toda sem ficar suando o tempo todo, mesmo com o ventilador ligado, né? Graças a Deus. Fiquei muito feliz, muito feliz. Eu até na hora que começou a chover, eu gravei o áudio da chuva para minha mãe. Aliás, quem me acompanha aí sabe que ela estava aqui comigo. No sábado ela já retornou e fiquei muito feliz por essa semana que ela passou aqui comigo. Foram dias muito alegres e muito proveitosos. Então, eu gravei o som da chuva e falei, mãe, nunca fiquei tão feliz na minha vida com a chuva. É aquela história que a gente dá valor, né? Quando a gente passa algum aperto, quando perde, estava muito quente e aí de repente a chuva passou a ter um valor inestimável, né? E tudo na vida a gente tem que dar valor às pequenas coisas porque a gente vive hoje em dia num mundo muito no automático, sem parar para perceber que são tantas bênçãos para agradecer que a gente vai atropelando, passando por cima, e só quando a gente é interrompida, quando a gente passa por alguma situação que a gente vai olhar e ver o quanto, às vezes, um pequeno detalhe é importante, como o respirar. A gente respira tão no automático que a gente nem se dá conta de que a gente está respirando. E quando a gente vivencia, vê alguém do nosso lado, ou até mesmo passa por uma situação de falta de ar, quem tem problemas respiratórios, é onde que a gente, naquele momento, para e fala, meu Deus, muito obrigado, porque eu consigo respirar naturalmente ao ponto de eu nem perceber. Aí a gente começa, de fato, a dar valor, né? Então, nem sei porque estou falando isso, não planejei, mas se veio para eu falar, eu creio que é Deus nos chamando a atenção para, de fato, a gente agradecer nas pequenas coisas, porque quando a gente é grato nas pequenas coisas, e em tudo, aqui eu falei de respiração, eu falei de chuva, de coisas naturais, mas aqui também eu posso puxar um gancho para coisas também materiais, né? Como muita gente não tem uma casa para dormir, pessoas não têm roupas direito para vestir, e a gente vai vivendo como se tudo fosse normal e como se não tivesse pessoas à nossa volta passando por necessidades. E a gente não agradece. A gente vai passando os dias assim, anestesiados nos nossos afazeres sem agradecer. E a palavra de Deus fala que quando a gente é grato no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Quando a gente começa a reconhecer e agradecer pelo pouco, Ele nos honra e nos coloca sobre o muito. Então, ser grato, ter gratidão é algo assim maravilhoso e é uma chave que abre portas para muitas bênçãos em nossas vidas. Bom, hoje é dia de falar do Salmo 29. Quero entregar este momento nas mãos do Senhor para que Ele guie, que o Espírito Santo venha me dar sabedoria, venha trazer ao meu coração
aos meus lábios tudo aquilo que Ele quer falar conosco através deste salmo, que é um salmo maravilhoso. É um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi vem exortando a louvar a majestade de Deus. Essa palavra exortando é o título que está aqui na mensagem, na Bíblia Almeida Corrigida. Eu gosto dela, que ela vem com os títulos nos salmos. Já a minha NVI, Nova Versão Internacional, não tem o título. E quando eu li aqui, eu lembrei que esses dias eu usei essa palavra no meu culto matinal junto com a Magda. Aí eu falei, essa mensagem é uma exortação. Era uma outra mensagem, não é essa aqui não. Aí eu lembro dela perguntar o que é uma exortação. Aí eu estava explicando. E aí eu vou explicar aqui que às vezes tem gente que pode nunca ter ouvido nessa palavra, exortar. Exortar é chamar atenção, né? É chamar atenção. É ali ensinar ou até mesmo corrigir, né? Uma palavra de exortação. Então, Davi vem trazendo essa palavra. Eu vou ler na NVI, mas vou trazer em alguns momentos como está na Almeida, que tem versículos que a forma como está escrito na Almeida, eu acho que está mais bonita até. Mas vamos lá. Salmo 29 diz assim: Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Aqui na Almeida está assim, ó. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, enquanto na NVI fala no esplendor do seu santuário, na Almeida está na beleza da sua santidade. Que coisa linda, né? E aí, seguindo, vem falando: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se, soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Que salmo maravilhoso, né? Aqui, Davi vem justamente nos chamando a atenção para a majestade de Deus, para a gente reconhecer o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto nós devemos o adorar na beleza da sua santidade. Porque se a gente for parar para pensar na grandeza de Deus, no quanto Deus tem poder, no quanto Ele é forte, aqui vem falando que a voz dele quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, fala também que ele retorce os carvalhos e despe as florestas, fazendo menção, porque os carvalhos eram, né, considerados na época aquelas madeiras fortes, que era difícil de se quebrar. E aí Davi vem trazendo justamente de que a natureza, tudo que foi criado, tudo isso, perante o poder de Deus, não é nada. Porque Deus está no controle de tudo. Aqui tem uma parte onde ele fala
que o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Aqui a gente entende que Davi percebeu que Deus está no controle de tudo e que o poder da sua voz vai muito além, né, do que às vezes a gente pode imaginar. Foi pela voz que ele criou tudo. Lá no início, lá em Gênesis, quando ele vem falando que no princípio Deus criou os céus e terra, e ele vem falando: haja luz, haja porção de terra, haja animais aquáticos, e vem no poder da sua palavra fazendo ressurgir todas as coisas. Então, a voz de Deus, como ele vem falando, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Ele quebra os cedros, ou seja, não há força maior do que a voz de Deus. Então, se a voz de Deus, se a palavra de Deus tem esse poder de criar e também de destruir quando é necessário, porque através do dilúvio, ele foi destruindo tudo que estava na terra, para ali começar de novo. É como se tivesse dado um reset. Por quê? Porque a terra estava contaminada. E ele, através do dilúvio, fez uma limpeza e começou tudo de novo. Porém, o ser humano, com a natureza caída, começa novamente a errar, né? A trazer transformações, não só na forma errada de usar os recursos que Deus nos deixou na terra, como nas atitudes que vêm distorcendo aquilo que Deus nos criou para ser. E Deus é tão misericordioso que Ele sempre vem dando chances, e ao ponto de chegar um momento que Ele teve que mandar Jesus, porque Ele viu que não ia dar jeito. Se não tivesse Jesus, né, vindo para morrer por nós, pagar de uma vez por todas pelos nossos pecados, não teria jeito. Então, Deus é esse que, apesar da sua força, apesar da sua majestade, Ele decide dar o seu melhor por nós. Basta uma palavra de Deus para que tudo se pacifique. Basta uma palavra de Deus para que o milagre aconteça. Basta uma palavra de Deus para que vidas sejam transformadas, porque a voz do Senhor é poderosa, é majestosa. Mas Davi vem trazendo justamente essa consciência de que nós devemos exortar e louvar, porque, como eu falei lá no início, a gente vai vivendo de uma forma, muitas vezes, sem perceber o quanto nós temos a agradecer. E às vezes a soberba fala mais alto e a gente se torna tão arrogantes nas nossas conquistas, nos nossos afazeres. A gente fica muitas vezes se achando que foi por nossa conta própria, por nossa capacidade, esquecendo-nos de que tudo isso veio de Deus. Tudo é dom de Deus. Se temos capacidade, se temos criatividade, foi Deus que nos deu. E se a gente não para reconhecer isso, quão miseráveis somos. Quão miseráveis somos. Então, no dia de hoje, eu quero chamar a atenção justamente para isso, para essa exortação que Davi vem trazendo, para que a gente acorde, para que a gente comece a perceber e comece a agradecer. Como diz no último versículo, que é o versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Então, é dele que vem a força para a gente superar e suportar todos os momentos difíceis da nossa vida. É dele que vem a paz que excede todo entendimento e que preenche o nosso coração nos momentos difíceis. E foi interessante esses dias, eu e a Magda, no nosso momento, né, de manhã, a gente sempre vem estudando a palavra de Deus e a gente faz perguntas, né?
a gente vem fazendo perguntas para Deus e, de alguma forma, Ele vem nos respondendo, como eu já citei em vários vídeos aqui, ou através da própria palavra, ou às vezes usa alguém para nos trazer esse entendimento. E a gente estava falando justamente disso, porque a gente vem ensinando a muitos a terem esse momento de intimidade com Deus, porque através da intimidade é que a gente começa de fato a ter a revelação da palavra de Deus, é que Deus começa a se revelar a nós. É claro que se revelar naquilo que a gente tem capacidade para entender, porque Deus é infinito, Deus é majestoso, como a própria palavra fala, e nós somos limitados. Então, é claro que muitas coisas nós só vamos entender quando estivermos frente a frente com Ele, quando estivermos na glória. Mas tudo aquilo que a nossa capacidade puder alcançar, nós iremos conseguir através da intimidade com Ele. E nós estávamos buscando o entendimento justamente da questão que quando a gente entrega nossa vida em Tuas mãos e decide confiar que Ele venha dirigir nossos passos em tudo, a gente fica com o coração mais tranquilo. E aí a gente pode experimentar, né, quando fala que a paz de Deus que excede todo entendimento, né, vai ali tomar conta do nosso coração. E o que é essa paz que excede todo entendimento? É justamente você estar sentindo paz no momento em que a turbulência, as coisas não estão bem e você está tranquilo. E aí as pessoas olham e não entendem o porquê. Por isso que fala que excede o entendimento, ou seja, ninguém consegue entender. Só que, humanamente falando, às vezes, mesmo com toda essa confiança, mesmo sentindo essa paz, o nosso coração quer se agitar dentro de nós, porque somos humanos e a gente estava procurando entender o porquê de ainda sentir algum desconforto em alguns momentos, mesmo tendo entregue tudo nas mãos do Senhor, mesmo conseguindo sentir a paz que excede de todo entendimento. Mas o porquê então? Que às vezes a gente ainda se agita, parece que ainda há ali algo dentro de nós que de alguma forma cria um pouco de ansiedade. E aí foi tão interessante que depois aqui em casa eu recebi, né, a visita da minha mãe, depois veio também uma tia minha passar um dia aqui com minha prima, e a gente estava conversando sobre a palavra de Deus. E numa conversa dessa, estávamos falando uma parte da Bíblia lá, onde os amigos de Daniel foram jogados ali na fornalha ardente e tudo, e a gente estava analisando como deveria estar o coração deles naquele momento. Naquele momento, eles estavam sendo julgados porque eles não tinham se curvado perante lá a imagem do rei lá, né, que todos tinham que se ajoelhar e adorar. Então, eles se recusaram, ou seja, só adorariam somente a Deus. Então, por não terem negado a Deus, eles estavam sendo lançados nessa fornalha. E nós estávamos tentando ali refletir se fôssemos nós, como a gente estaria se sentindo naquele momento. E eu lembro de dizer que eu acredito que naquele momento eles estavam sentindo muito medo, muita aflição, mas ainda assim agindo pela fé. A ansiedade no coração, o medo permanecia ali, porque eram humanos, assim como nós somos humanos. E todos esses sentimentos são normais da nossa natureza, que servem, é claro, para nos defender, nos alertar. Agora, o descontrole é que Deus tira, porque um medo descontrolado vai impedir que a gente haja da forma certa. Uma ansiedade fora do normal vai fazer com que a gente paralise diante das situações difíceis. Então,
ao mesmo tempo, se ele tirasse tudo isso e a gente simplesmente não sentisse nada, aí em conversa com a minha prima falou bem assim, Deus usou a boca dela para falar comigo. Ela falou bem assim, eu creio, Jacélia, que Deus não tira por completo o medo, a ansiedade, esses sentimentos que a gente tem diante das situações difíceis, porque se ele tirasse, a gente ia se sentir um semideus, a gente ia esquecer dele, porque a gente ia achar que agora a gente não precisa mais dele. Então, sempre fica ali um pouquinho, que é o natural, para a gente sempre lembrar que a gente precisa dele, que sem ele nós não somos nada, que a gente tem que recorrer a ele. E fazendo um paralelo a esse salmo de Davi, justamente vem falando da força de Deus, do poder que a voz de Deus tem, né, de toda a soberania, majestade. E lá no final do salmo vem dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, ou seja, nós somos dependentes dele. E é dele que provém a nossa força para lutar, para agir, independente de qualquer coisa, para tomar a decisão, para seguir adiante, mesmo com situações difíceis ao nosso lado. Então, nesse dia, foi algo impressionante, porque ali, através dessa conversa, eu recebi a resposta do porquê que ele não tira por completo esses sentimentos que às vezes vêm, né, como alguma ansiedade, como ali um desconforto de não estar entendendo o que está acontecendo. Poxa, mas Deus me prometeu isso. Por que eu ainda não consegui? Por que quando eu olho para o lado parece que está tudo igual, parece que nada está mudando, nada está acontecendo? E mesmo eu estando agindo da forma correta, mesmo eu procurando fazer da forma como Deus tem me pedido para fazer, então a gente começa a olhar e logo o Espírito Santo traz ao nosso coração: aquieta e saber que eu sou Deus. O Espírito Santo vem trazendo a certeza em nossos corações que as circunstâncias em volta não determinam aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque a gente não consegue enxergar. O mundo espiritual está todo se movimentando, está todo trabalhando em nosso favor, mas a gente, com a nossa visão limitada, não conseguimos enxergar. E aí, se a gente for olhar muito para as circunstâncias, a gente acaba, às vezes, desanimando, se a gente não tiver nessa intimidade com Deus, porque através da intimidade, Ele vem trazendo as respostas, o Espírito Santo traz o consolo. Quando o Espírito Santo vê que o coração está querendo sair da linha, ele logo traz através de um louvor, uma palavra, ele traz através de uma leitura da Bíblia, ele traz através de uma conversa com alguém sobre a palavra de Deus, e assim a gente vai seguindo com o coração tranquilo. Assim, a gente vai seguindo com a paz que excede todo o entendimento, porque nesse momento o nosso coração volta a acalmar e a gente experimenta dessa paz. E vamos seguindo em diante, firmados em nossa fé, porque é somente através da fé que a gente consegue seguir em frente, tendo certeza de que no momento certo o milagre vai acontecer. Sem falar que a palavra milagre é justamente quando a gente olha e não vê jeito. Aí que entra a provisão divina, né? A providência vem no momento em que tudo que a gente já fez, já tentou, não deu certo, né? Agora, muitas coisas vai depender, sim, de nós. Às vezes não está acontecendo ainda porque não estamos tomando as atitudes corretas, as atitudes certas, né? Muita coisa depende de nós. Deus só entra com milagre quando já esgotamos todas as possibilidades humanas. Então, a gente precisa estar atento também àquilo que está em nossas mãos fazer, porque Deus jamais irá fazer aquilo que nos cabe, né? É Ele que nos dá força.
Então, ele nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá direção. Ele vem cuidando de cada detalhe da nossa vida quando a gente entrega nosso caminho a Ele, confia, e aí o mais Ele fará. E vai colocando em nosso coração e nossa mente tudo aquilo que é para a gente fazer. Então, no dia de hoje, que a gente possa reconhecer o poderio de Deus sobre as nossas vidas, que a gente venha adorá-lo na beleza da sua santidade, que a gente venha reconhecer esse Deus que é tão grande, tão poderoso e tão cheio de amor por nós, que a gente venha entender que nós dependemos dele e que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Que a gente possa nos alegrar a cada dia sabendo que nós podemos contar com esse Deus tremendo, com esse Deus majestoso. Glória a Deus. Gente, essa é a mensagem de hoje, que tenha falado ao coração de cada um, e quero pedir que vocês venham compartilhar essa mensagem com as pessoas do seu convívio, venha também deixar um like aí para fortalecer o canal, porque através do like o YouTube entende que é uma boa mensagem e começa a mostrar para mais gente. Muitas vezes tem até uma quantidade boa de visualizações, mas não tem o like, porque a pessoa começa a ver e esquece. E aí depois, quando termina, se vocês forem como eu, eu na correria do dia a dia, muita coisa para fazer, eu aproveito para assistir os vídeos das pessoas que eu sigo e gosto, no momento que eu estou fazendo alguma tarefa. Estou cozinhando, estou lavando uma vasilha, eu coloco do lado lá e vou ouvindo. Então, o que eu criei de hábito? Quando eu acesso o vídeo, ganhei a notificação lá, vou ver aquele vídeo, eu acesso, eu já sei que eu gosto daquele conteúdo, porque é alguém que eu já sigo. Então, eu vou lá e já coloco o joinha logo no início, porque se eu deixar para depois, eu vou esquecer. Vai acabar aquele vídeo ali, às vezes eu nem consigo ver tudo ali na hora, fecho, depois volto em outro momento e continuo vendo, eu vou esquecer de colocar. Então, eu já coloco no início. Então, quero aqui incentivar vocês que estão aqui no canal, que gostam do conteúdo, assim que acessar a mensagem, já coloca ali o joinha. Já coloca ali o joinha. E se desejar também colocar aqui um recadinho, uma mensagem ou até mesmo um pedido de oração, fiquem à vontade, vou ficar muito feliz também, tá bom? Pessoal, então eu volto na quarta-feira com mensagem de promessas de salvação. Que Deus abençoe a cada um. Eu entrego a vida de cada um de vocês na mão do Senhor para que Ele venha não só suprir todas as necessidades, mas também venha trazer transformação, venha abrir o entendimento, trazer sabedoria para que a cada dia vocês possam estar mais juntinho dEle, buscando por essa presença, por essa intimidade, para que vocês também vivam novidade de vida, tá bom? Então, vejo vocês na quarta-feira. Até lá!